Então, gente, hoje eu tô aqui com a Isabel Bento, que ela é brasileira, mineira, ela é fotógrafa, veio do Brasil pra cá. Vamos descobrir por quê, né? Quais são os motivos dela. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, que tô fazendo pra todo mundo, é por que que você decidiu imigrar? Assim, o que que aconteceu na sua vida que você falou agora, eu vou largar aqui o pão de queijo com doce de leite, vou pra Portugal. Pô, cara, na verdade não foi um plano meu, né, foi uma brincadeira no trabalho até, né. A gente tinha minha amiga Carol, falou: "Ai, com a vida que você tem, solteira, sem filhos, eu iria numa boa migrar para outro país, ganhar mais dinheiro". E eu fui nessa ilusão de que, assim, vamos ver o que que dá, né. Na Uhum, altura ela também veio, mas ela voltou, porque ela tem os filhos, né, no uhum. Brasil, e eu cheguei bem no ano anterior da pandemia, né, cheguei em novembro, fevereiro estourou a pandemia, e eu pensei: "A Sim. minha aventura não deu muito certo, né, talvez". Mas foi ótimo, né, foi na pandemia que eu te conheci. Sim, isso é verdade. Que a gente se conheceu assim, no meio desse caos. Mas Aham. então foi uma decisão meio que impossível. Você viu que a vida lá no Brasil estava muito tranquila, resolveu que ia dar essa mexida. Foi, eu fui Ia ver o muito que que às dava. cegas, assim, pra Portugal, eu não sabia de nada, questão de documentação, não sabia como funcionava, como se Então, legalizar, nada. então era isso que eu também ia te perguntar. Você entrou então como turista em Portugal. Foi como turista, e E como aí que sim, pode com falar. 15 dias mais ou menos eu consegui um trabalho, já na minha área de administrativo, e foi lá que eu aprendi tudo sobre documentação, como se regularizar no país e tal. Aham. É, porque no Brasil você era fotógrafo, mas também trabalhava na administração de empresas, então aqui Já. também seguiu nisso. E Belzinha, então quando você chegou aqui, com 15 dias já começou a trabalhar, então não foi assim tão difícil. Como que você achou assim, você consegue contar como que foi pra conseguir esse trabalho? Foi, assim, né, pra mim foi a mão de Deus, né, mas pra quem não acredita em Deus, pode Aham. falar que foi sorte ou foi por, eu aluguei um quarto. Primeiro, a única coisa que eu tinha certa quando eu fui pra Portugal foi o quarto. Eu Uhum. consegui alugar um quarto com conhecido de uma amiga minha que estava no Brasil. E ele já vive a Portugal há mais de 15 anos, então ele, já deixou reservado um quarto, então eu só tinha um lugar para ficar. E aí nessa Uhum. casa, a mãe dele me apresentou pra minha ex-patroa, que elas eram amigas, e aí ela falou que precisava de funcionária, e aí eu fui lá. Só que antes disso, os pontos bons de Portugal na altura que eu fui, que foi há 5 anos atrás, pra mim foi OLX, porque, eu não tenho faculdade, então, de repente uma pessoa que não tem tanto estudo, não vai chegar e conseguir um trabalho tão bom na sua área, Uhum. né. Então, OLX, Portugal, eu fui em algumas lojas, mas não deu em nada. Não é igual o Brasil, né, foi o primeiro Sim. choque que eu tive. Saí com a minha pastinha com o currículo para entregar, ridículo, ninguém pegava. Por quê? Você não tem documentação, aí quando falava assim: "Tu tem documento?", eu falava: "Tenho". "O meu passaporte brasileiro não vale de nada?", "Não, não vale". Então assim, Aham. tive que dar uma pausa, mas foi uma pausa curta, e aí quando eu entrei nessa empresa, a gente começou a gerir, fazer parte de outros funcionários, então eu comecei a ver como que era, né, e aí teve a Fabiane que me ajudou muito, que era uma outra moça que trabalhava lá, então ela me ensinou tudo. Eh, o meu primeiro erro foi, né, que a gente tinha conversado antes, foi esperar dar Uhum. 3 meses para fazer manifestação de interesse. E aí tem muitas coisas que a gente desconhece no começo, que é isso que a Bel tá falando, que primeiro era o correto quando você pensa em vir morar, é você entrar e já dar a entrada da manifestação de interesse. Mas a manifestação sumiu e eu acho que agora voltou. Não sei também tem que dar uma pesquisada nisso, não sei como Voltou é que só tá para hoje. quem tá pagando a segurança social, Uhum. junho de 2024. Então ela já não existe mais para pessoas que venham com manifestação. Realmente o Não. correto seria tirar um visto, vir com visto de trabalho, que também isso é novo. Acho que na época que você veio, que a gente veio, não existiu o visto de trabalho ainda. Não, nem a Que foi CPLT existia. não existia nada disso. É, as coisas então mudam muito. Mas sim, então essa foi uma das questões de quando você imigrou. Mas então você veio preparada financeiramente para passar um tempo e o quê? Voltar se fosse preciso? Qual era a sua ideia inicial? Não ia ser seguido, né, que eu fui meio doida, né. Eu vim com Conta. 600 € pensando: "Pô, eu vou ter que me virar 3 meses com essa grana", e porque aí eu já contava 3 meses pagando aluguel, na época eu pagava 250 no quarto. Hoje, abre aspas, o quarto de solteiro é 400, 450, E né. dependendo do lugar. Aham. Exatamente. Então antes,
eu com 250 e o quê? 450 que era o meu part-time, com 450 € eu passava um mês tranquilo, ainda sobrava, porque a Uhum. comida era barata, o quarto também era barato, o meu passe, né, era barato, que o cartãozinho de ônibus é 40 € fixo, então eu andava muito, então pra mim era tranquilo até um certo ponto, né. Eu pensei assim: "Com 600 € eu vou conseguir não é possível que eu não vou conseguir um trabalho", porque eu encarava tudo. Outra Sim. questão também para quem tá querendo vir, na minha cabeça, eu sempre fui muito desenrolada, então eu sempre trabalhei com muita coisa, vendi, creme em rua, picolé, eu fazia muita coisa no Brasil. Aí eu cheguei e bater no peito falando: "Vou chegar e vou fazer o que tiver que fazer, desde que eu não tenha que me prostituir, vou fazer". O primeiro trabalho que eu arrumei foi a garçonete, eu fui acho que 10 dias que eu trabalhei de garçonete. Eu lembro dessa Poxa, história, eu ia para conta. o banheiro chorar, cara, eu não dava pra servir as pessoas, eu não sabia os pratos, entendeu. E na hora de servir, eu ficava assim: "Esse aqui é de quem? Esse é de quem?". Eu lembro que você falava primeiro que o português é difícil de entender, porque os nomes das comidas, das bebidas, são todas diferentes. Eu lembro, eu também trabalhei um tempo num restaurante, eu lembro a primeira vez que uma pessoa me pediu uma bandida, que é uma cidra, e aí eu E tive o que café com cheirinho? café com nossa, Adivinhar o que que é, pra chegar lá e sim. falar: "Você vai pedir pra quem? Para o bar, pra cozinha?". É muito louco. E eu sempre chorava. Nossa, os primeiros meses eu chorava muito, e eu não sou de chorar. Eu ficava assim, mas foi experiência. Eu acho graça, porque hoje eu consigo entender perfeitamente eles. É Sim. engraçado quando chega alguém e não entende, fica: "Quê?". A gente fica igual velho Não surdo. parece a mesma língua, não parece. No início é horrível, realmente as palavras são muito diferentes, a forma como eles falam também, o sotaque é diferente, é Não, e interessante também isso. são muitos diretos, né, então a gente que é Aham. muito, assim, frufruzinho, brasileiro, o nosso jeito brasileiro é assim, né, de não dá um não É. tão direto, eles não, não, pronto, acabou. E isso choca também no início, até a gente acostumar que é o jeito deles, é diferente do nosso. Sim, isso é verdade. Mas então, e aí pra conseguir moradia fez o que você falou, você já veio então com a casa de uma pessoa conhecida que separou um quarto pra você. Mas como que foi essa questão de viver em Portugal? Porque depois disso eu sei que você saiu dessa casa e pra achar outras casas, como que foi isso? Porque inicialmente você morou em Odivelas, Odivelas é como se fosse região metropolitana de Lisboa, então assim, fica uma meia horinha ali de Lisboa de trem, de metrô, é muito pertinho, mas ali lá era mais barato também, né, os quartos. Pô, é mais barato, não é uma Uhum, região, assim, como ali a região mesmo de Lisboa ali que chega a linha azul, né, eu não sei se uhum. é mais próximo, mas é um lugar super de boa, muito tranquilo, tem muitas empresas ali também. Pra mim é um lugar ok pra se viver, né. Depois eu fui pra outros bairros, aí eu fui pra Amadora, que era um pouco mais distante, e aí, assim, o difícil de quando você tá longe é você pesquisar quais bairros você quer morar, né. Uhum, Porque você quer pesquisar bairro barato, mas você tem que ver o que que tem próximo, se tem mais empresas, shoppings, aonde você quer trabalhar, porque questão, assim, de transporte, o transporte é ok, não é terrível como é no Brasil, que você fica às vezes 1, 2 horas no trânsito, mas não é bom também. Assim, eu sou muito preguiçosa, né, eu não gosto de andar de transporte. E e aqui agora eu tô morando em Amsterdã, então a gente faz tudo de bicicleta, né, então pra mim é muito melhor o ar livre. Por quê? Porque os ônibus não abrem as janelas, então tu entra naquele balaio não posso falar, né, a palavra, né, com tá tudo cheiro bem. cheirinho de cebola, talvez? No inverno é ótimo, no verão é melhor ainda. Ai, socorro, Deus. Não, era cada um mini infarto, não dá. Sim. É, eu acho que Portugal realmente é isso que você falou, assim, viver perto do metrô é tranquilo, porque o metrô funciona muito bem, o É. metro, né, como eles falam. Agora, os ônibus realmente, que são os autocarros, tudo tem um nome diferente, tá, gente? Vocês já se preparem pra nova língua que vocês vão aprender. Então, os ônibus realmente atrasam, dizem que vai chegar no horário, nunca chegam, e realmente morar perto de um metrô, acho que é uma dica importante, que vale muito a pena estar perto do metrô.
E sim, e é uma coisa também que a gente tá conversando aqui, que a maioria que todo mundo, acho que até agora a gente conversou que veio pra Portugal, inicialmente todo mundo mora em quarto, que é, você vai pra uma casa de alguém, viver no quarto, e aí você vai dividir sala, cozinha, banheiro. Isso quando tem sala, né, porque muitas vezes eles pegam a sala e transformam num quarto também. Então assim, essa parte é um pouco sofrida, até você conseguir ter o seu contrato de trabalho que seja e ter a sua própria casa, né, seu próprio aluguel, e mesmo assim você ainda vai dividir casa, porque é muito difícil conseguir pagar uma casa sozinho em Portugal. Foi ruim pra mim foi dividir casa com outras pessoas. Eu saí do Brasil, eu morava sozinha, eu tinha uma vida financeira estável. Então, assim, foi um pouco fogo no rabo? Foi, né. Me arrependo? Não, porque eu estava com uma vida estável no Brasil, aí de repente você pensa assim: "Ah, eu vou sair do Brasil se eu tô vivendo bem, tô ganhando bem". Eu poderia continuar no mesmo ali, vivendo no raso no Brasil, e não ter vivido o que eu vivi há 5 anos. Com Uhum, certeza eu não teria vivido, mesmo estando bem financeiramente no Brasil, né, são coisas totalmente distintas, assim, do que você passa. A primeira mudança que eu tive dessa casa, eu morava lá com uma angolana, mais 3 brasileiros. uhum, Aí pra mim já conviver com angolano já foi muito doido, né, mas é um povo muito legal também, então eu gostei muito. E eu achei uhum. esquisito também a cultura e pensei: "Poxa, nunca na minha vida eu imaginei conviver com uma outra cultura, né". Com Achei coisas tão legal. diferentes, né. Isso acho que isso abre muito a mente também, assim, pra entender que o mundo não é só o nosso mundo. É, você sai de uma bolha, assim, fala: "Ai, caramba, é assim que é". E aí depois eu fui pra acho que eu fui pra casa que eu te conheci, né, nossa, Sim. caótica também. Meu Deus, acho que foi a casa que eu menos gostei. Poxa, era o quê? A sorte é que Éramos nós 6. conhecemos pessoas incríveis ali, mas é porque, assim, a gente chamava lá de jambalaya, que era um problema. A casa em si tinham pessoas incríveis, só que tinham, tipo, 4, 5 apartamentos que eram do mesmo dono, que eles chamam de senhorio aqui, e todo mundo se juntava e virava um caos no meio da pandemia, caótica realmente. A nossa casa não tinha sala, né. É, era só aquela mesa de jantar, O que era meu onde a gente se quarto reunia. era saindo pra cozinha, né, que era Tadinha. para os fundos. Era, A porta dos fundos era onde todos os moradores entravam. Eu que tenho um era. espírito de velha, que eu não gosto de barulho em casa, era um saco. Meu Deus, mas fiz amizades, vi você, tem a Ale, tem a Uhum. Nádia, são pessoas que até hoje eu tenho contato e tem o quê? Poxa, 4 anos, né. Tem 4 anos que isso aconteceu. Mas sim, as pessoas foram realmente incríveis ali dentro, mas foi um e a hora que eu falo: "Nossa, eu odeio dividir casa, odeio". A Bel sabe, eu sou enjoada também pra caramba. Amo vocês, mas odeio dividir casa. Ai, cada um no seu quadrado, por favor, e tá tudo Exato, daí a certo. gente se encontra ali de vez em quando, mas dividir casa, não, por favor. Isso conta muito Hum. para quem vem sozinho, né, no seu caso, É, você como eu, você foi sozinha. Então, na outra casa eu não tinha eu conversava com as pessoas, eu não tinha problema de conversar, mas às vezes eu queria estar no meu canto calada, porque dava saudade, cara, eu às vezes ficava me questionando por que que eu fui fazer isso com a minha vida, porque você se questiona muito, sim. independente da sua escolha, se foi uma escolha impulsiva como a minha, ou uma muito pensada, você vai chegar nesse ponto de se questionar: "O que que eu tô fazendo aqui?", né, porque vai Uhum. acontecer esses momentos de: "Ai, tá dando muito errado. Ai, tá dando muito certo, talvez", né. É. E aí nessa outra casa, eu não tinha muito essa liberdade de ficar sozinha no meu canto, porque, eh às vezes as pessoas achavam: "Ai, fui eu que fiz alguma coisa, não sei o quê", e eu ficava assim: "Ai, que saudade de estar sozinha, cara", porque às vezes eu preciso disso, né. Mas também precisava de pessoas como vocês, que às vezes eu estava no meu quarto: "Bel, bora sair daí, cara, tu tem que sair, reage, bora sair, bora caminhar, bora fazer não sei o quê, vamos fazer uma viagem louca aqui, vamos ali pra Sevilha, entendeu, e quando voltar a gente que lute pra pagar". Mas Eu era levei a gente foi para o Algarve, a gente foi pra Sevilha. A pessoa que se junta comigo, tem como ficar quieta. é verdade, foi maravilhoso. Ai, eu precisava de você mais. É verdade, Bel, assim, a gente fez umas viagens incríveis. A Bel era a minha fotógrafa oficial das viagens, que ela é fotógrafa, tá, gente? Contratem a Bel. Só que agora ela tá na Holanda, tem que marcar, agendar isso. Mas sim, verdade, Belzinha. Acho que é muito isso que você tá falando, assim, a gente por exemplo, eu odiava dividir a casa com todo mundo, mas amei conhecer vocês, amei depois de tudo que a gente viveu, depois, né, nem morar juntas, de viajar juntas, de coisas assim. E obviamente a vida vai tomando outros rumos, a gente se afasta um tanto, até porque você tá na tá na Holanda, agora eu também acabei de vir pra França, então assim, tá cada um num canto do mundo, mas a gente essa é a parte boa também, é porque é isso, a gente olha pra tudo tem 2 lados, né, nada vem
de uma forma só. É. Mas sim, vem muita coisa sofrida, mas muita coisa boa. Uma coisa que eu também percebi muito convivendo contigo é que por você ser da igreja e tudo, você também tinha muito esse convívio entre as pessoas da igreja e se ajudavam muito também nisso, né? Principalmente lá em Odivelas e tudo. Foi. Em Odivelas eu congreguei na ADM, que é uma Assembleia de Deus no Brasil, né. Em Uhum, Odivelas e assim, foram pessoas que me abençoaram desde o início, porque quem tá no Brasil não entende o que a gente tá passando aqui. E às vezes você quer desabafar com um amigo do Brasil, porque é uhum, natural nosso, e aí você quer falar: "Ai, pô, mas tá tão difícil, aí os portugueses tu não entende, aí eu fui sair, pedi um autocarro", e a pessoa começa: "Que é autocarro? Mas o que que ele falou? Você foi limpar o quê? A casa de banho?". Aí até a pessoa você tem que traduzir pra ela o português uhum. ainda, e pra ela entender, e ela não vai entender, porque ela não O que que viveu tá isso. passando? É. Então ela vai Sim. às vezes te dar um conselho nada a ver, ou então vai falar: "Cara, tá ruim, volta". E não é essa a questão do Eu imigrante, só o quero imigrante só reclamar. quer reclamar, entendeu. "Deixa eu reclamar em paz, eu vou Sim. enxugar minhas lágrimas e voltar a ganhar meus euros, paz", entendeu. E aí uma coisa que, assim, pra mim foi muito importante mesmo, nessa questão da igreja, porque eu precisava ter amigos ali por perto pra poder desabafar, porque eu não queria desabafar com a minha família. Eu, Isabel Bento, não queria desabafar com a minha família. Tem pessoas que têm um relacionamento muito bom com a sua família, não que o meu seja ruim, mas a minha família é uma família tão prática como eu. Se tu tá reclamando, cara, mete o pé. Eu, se eu tivesse lá e um irmão meu estivesse fora, eu ia falar com ele: "Tá ruim, meu filho, vaza. Você quer que eu não vou ver seus problemas, porque eu não sei Uhum. como te ajudar". Então eu não queria falar com eles. E aí os meus amigos, óbvio, não era só isso, mas era uma questão, assim, de, novas culturas. Eu conheci gente do Brasil todo, cara. Eu conheci gente do Acre. O Acre existe. Conheci muita gente bacana, tenho muita amizade, assim, que nunca no Brasil que eu iria acontecer. Então, depois eu vim aqui pra Holanda, a mesma coisa, eu ainda tenho esse convívio de muitos amigos, muitas pessoas brasileiras que saem do Brasil de Portugal e vêm pra cá. Uhum. O imigrante ele nunca para, né, que isso fique bem É. claro pra você que tá no Brasil pensando que a vida vai parar, não vai. É movimento que realmente é sair completamente da zona de conforto, né, então também não quer dizer que isso funcione para todo mundo, porque às vezes a gente usa até essa palavra como se fosse uma coisa boa: "Ai, a gente tem que sair da zona de conforto". Não, isso depende muito, às vezes a gente só quer a zona de conforto. Então é saber que migrar é sair da zona de conforto, então às vezes isso cansa muito, a gente teve uma pandemia no meio, a gente teve muitas situações que às vezes são um tanto desesperadoras também. Mas sim, Belzinha, então, mas aí depois que você conseguiu sua documentação, você falou que veio sem, aí deu entrada na sua manifestação de interesse e foi tudo bem, conseguiu a sua documentação. Mas, na altura, quando eu fui fazer meus documentos, eu encontrei muitos portugueses me cobrando 300 € para fazer. Ok. Vale ressaltar que todo documento em Portugal é gratuito. A gente Uhum, não precisa pagar. Então o NIF, na altura, foi a minha representante fiscal foi uma senhora, até a parente da senhora que morava na casa, porque uhum, precisa ter o passaporte europeu, né, não tem. necessariamente o português, e na altura ela tinha até o passaporte italiano, então ela foi lá e assinou para mim. Nessa altura, eu acho que até agora precisa, né, de um representante fiscal. Eu acredito que sim, mas também depois de um tempo você pode tirar, na verdade você deve tirar e E eu tem que tirei. trazer também a residência fiscal do Brasil para cá, para depois não ser taxado por isso e multado. Isso, e é importante fazer isso tudo, assim, antes dos 3 meses. Tu chegou, tu vai já amanhã ou depois, entendeu, já começa a olhar. Aí eu fui por exemplo, a pessoa que chega em Lisboa vai na junta da freguesia ali no Odivelas. Ali dá uma informação X pra ela. Se Uhum. ela for lá na junta da freguesia da Amadora, vão dar outra informação pra ela. É. Então a gente tem Sim, que Portugal é muito insistir. assim, exatamente. Até eu acho que isso que você falou, se você tiver condições, é melhor contratar um advogado do que fazer isso de ficar pagando para pessoas fazerem coisas, porque às vezes o advogado sabe fazer tudo isso. Se você não tem, é pesquisar e acordar cedo para pegar E eu fila. sou um pouco mão de vaca, né, então eu sou a favor de insistir. Tem tudo no Uhum, YouTube também, cara, assim, o passo a passo, entendeu, de como fazer. Eu tive que insistir muito no NIF, mesmo tendo um representante fiscal. Toda vez que eu chegava lá na junta da freguesia, falava que o sistema estava fora do ar, que isso é super comum, né. "Tá fora do ar, não sabemos quando vamos voltar". Aí você tem que ficar lá, né. Aí a você burocracia. Aham. segura na mão de Deus, faz aquela cara de choro
e fica lá. Aí não deu certo a cara de choro no primeiro dia, no segundo eu já fiz já só o ódio, eu falei: "Eu quero ver se agora não vai". Eu cheguei lá, a mulher falou a mesma coisa: "Você tem muita pura do Eu falei: "Pô, eu vou ficar aqui o dia inteiro, vou comprar um biscoito e vou sentar aqui o dia inteirinho com a minha senha". Pois deu 10 minutos, o sistema voltou a funcionar. Então tem hora que você tem que ser pirracenta e insistir, né. O Sim. NIS foi assim, o NIS até hoje funciona dessa maneira em Odivelas, não sei nas outras freguesias. Você tem que pegar a senha, né, depois você Uhum. coloca o app aí que tem aquele aplicativo pra A agendar. humilhação, meu senhor. Nunca Aham, consegui a chegar de miséria da madrugada. senha, nunca, nunca, nunca. Fui lá pra fila 5 horas da manhã. Aí alguém que me falou, porque eu não sabia também que tinha essa bendita fila. Pois eu Uhum. fui, parecia a fila do postinho lá do meu bairro. Padre, gente, 5 horas da manhã chovendo, porque o dia do crente sair é o dia que chove, aí a prova é grande. Vai eu pra aquela fila lá chovendo, esperar dar 8 horas da manhã pra eles abrirem o shopping pra gente poder subir, que é a loja do cidadão em Odivelas, é no shopping, no Estrada, Uhum. né. Aí beleza, aí fiquei lá, aí consegui fazer o NIS, que é o número nosso do De que é o PIS, né, no Uhum, Brasil. uhum. Sim. Todo mundo tem que ter esses números e é por isso que a gente fala É. muito deles, né. E a abertura da atividade foi a mesma coisa, eu não conseguia, e aí também várias pessoas, até mesmo na fila da junta da freguesia falava: "Eu faço pra ti, 100 euros, 100 euros, 100 euros". Eu falei: "Não, vou fazer não, é de graça? Pois eu vou fazer de graça, meu senhor". E aí tive que rodar várias juntas de freguesia até encontrar uma que foi lá do outro lado do rio, na Costa da Caparica. Uhum, Lá eu consegui, fazer a abertura da atividade, que é como se fosse um microempreendedor, uhum. sem precisar de um representante fiscal. Na altura, Sim, né, é. há 4 anos atrás, né, agora eu já não sei como que tá. É, eu sei que agora tem aquele aplicativo também, que é isso que você falou, que é difícil de encontrar data, mas tem mais disponibilidade lá hoje em dia, então acho que tá um pouquinho mais moderno já pra mas mesmo assim, muitas vezes, dependendo da pressa da pessoa, ela vai ter que pegar fila. Isso, eu também abri minha atividade na junta de freguesia de Almada também, do outro lado do rio, foi a primeira vez que eu fui pra lá até, porque eu lembro que nesse mesmo dia, eu fui lá em Lisboa e disseram que eu não podia abrir, e aí eu atravessei o rio, quando eu atravessei o rio que eu cheguei lá, ela falou assim: "Ai não, você tanto pode abrir como eu vou trazer a sua residência fiscal agora". E ela foi uma santa de ter feito isso, porque eu não muita gente teve que pagar multa e tudo isso por não ter trazido a residência fiscal. E aí eu também não sabia disso, foi ela mesma que falou e trouxe. Então ela já colocou na minha morada nova, já colocou na que é o endereço, tudo tem um nome diferente, tá gente. Vou colocar uma legenda aqui em português do Brasil das coisas. É, E aí e sim, então também acho é isso, é bater nas portas até uma hora dar certo. uma coisa que eu aprendi na empresa que eu trabalhei, é quando eu fiz, eu tinha a morada também do Brasil, porque precisa ser um documento do seu nome, né, uma É, conta no seu nome. O atestado de morada servia. Então, assim, aham, depois de um tempo eu fui lá e troquei, não tive que pagar a multa, lógico, porque eu estava dentro do prazo. Mas uhum, tem muita gente que não sabe que pode ir na junta de freguesia e fazer o atestado de morada. uhum. Também precisa de 2 portugueses para assinar. Gente, tudo é burocrático. 2 portugueses que votem naquela freguesia pra assinar. 2 pessoas que votam na freguesia, na verdade, pode ser qualquer nacionalidade, mas Sim, é, Portugal tem os seus ótimos pontos, mas essa questão burocrática, muito burocrático. para você morar em Portugal, você tem que insistir muito. É. Esse início é horrível, tirar todo o documento, que é isso, assim, são muitos documentos, é horrível realmente, assim, é muita burocracia. Mas assim, então a gente falando de documentação é isso, a gente meio que já falou aqui como que é pra achar quarto. Hoje em dia também já tem, acho que a gente pode colocar aqui também Facebook, essas coisas assim que as pessoas conseguem pesquisar, aquele acho que o idealista só é casa, não tem quarto. Não, o Portugal se movimenta muito com OLX e Facebook, cara, eles Facebook, são é, muito nas antigas ainda. Muito isso, é. Facebook, muito mesmo. E o OLX, assim, pra mim, são os pontos. E no Brasil dá pra baixar, olx.pt. Uhum. Eles conseguem baixar, conseguem ver, né, e se tiver algum conhecido, o conhecido mesmo pode ir lá no quarto, fazer a visita, deixar pré-agendado também, que eles não agendam assim, né, um Tomar cuidado quarto com os reservado. golpes, né, porque tem muito golpe também. É Nada de isso, que pagar às vezes adiantado, né, pelo amor de exato. Deus. Sem ver o lugar, quando começa com essa urgência de que: "Ai, tem que pagar logo, o preço tá ótimo", cuidado, não façam isso, por favor, porque tem muito golpe também desse tipo de situação. Mas assim, então e Belzinha, em Portugal, você já precisou usar o sistema de saúde? Como que foi pra você? Pô, cara, eu desisti, né, todas as vezes que eu fui, desisti, chorei muito. Pô, Você foi muita para o Brasil, humilhação, né, cara, não resolver isso, né? foi
No sistema de saúde de Portugal, cara, eu não tenho nada de bom pra falar, porque eu realmente não dei sorte, zero. Um dia que eu precisei ir, acho que eu fiquei, eu acho que 3 horas na fila e depois chega a faturinha de 15 euros, né, pra pagar, porque o SUS não é de graça, né, mas terrível, terrível. Pra mim nenhuma nada. A questão minha, né, como eu tenho endometriose, tentei várias vezes, por exemplo, eu fui para o Brasil, fiz a cirurgia e voltei com o nome da injeção que eu preciso tomar. Precisava. Uhum. Pô, em Portugal, 100 € a injeção, cara. Comprei injeção na farmácia, perguntei: "Vocês aplicam?". "Não, precisa ser um ginecologista". Ok, vai eu pro centro de saúde: "Tem ginecologista hoje?". "Tem". "Tá, eu preciso só tomar essa injeção, preciso só que ela aplique essa injeção". "Pois a senhora tem que vir e agendar". Normalmente são 10 fichas por dia que é dada num posto de saúde, cara. E nunca tá vazio. Então, pra mim, era impossível conseguir uma consulta. E fora que eu sempre cheguei ali no postinho de Odivelas, e aí, pelo menos lá na minha cidade, a vantagem é assim: não tem médico hoje. Aí um dia é uma equipe, no dia é outra, né. Lá em Odivelas não tem médico este mês. Eu chegava: "Oi, é este mês, não tem médico". Então muitas vezes eu fiquei sem atendimento e desisti. Minha injeção eu acabei jogando fora, porque não encontrei ninguém pra aplicar, joguei 100 € no Caramba. lixo. No e eu chorei muito no posto, que eu falei com a mulher assim: "Cara, eu só preciso que você aplique essa injeção". Não consegui. Levei todo o relatório da minha cirurgia do Brasil pra cá. Eu tive que pagar uma nova consulta, aí eu fiz um plano de saúde pra mim ser atendida com respeito, pelo menos. E Uhum. aí sim eu consegui passar numa médica, expliquei tudo, o que que tinha acontecido, todos os meus pedidos de exames que eu não deu tempo de fazer no Brasil, que eu tinha que fazer aqui, foram todos pagos. Então, pra mim, eu não dei sorte eu de Velas, mas tem vários outros centros de saúde, né, que vai depender de onde você mora. Sim, acho que isso que é importante aqui também é da gente conversar sobre a situação de cada um. Então, assim, a gente tá contando de como foi pra você. Pra outras pessoas, tem uma informação, Bel, que eu descobri depois, que é quando você vai pra emergências, que vem essa continha de 15 €, se você ligar antes ou uma coisa assim pra SNS, explicando que você vai pra emergência, eles te encaminham e falam assim, vai para o hospital tal, dependendo do que seja. Porque eu tive uma situação que quando eu torci meu pé, que eu caí da escada lá de casa, e que eu tava sentindo muitas dores, eu liguei pra lá, e eles disseram: "Vai para o hospital X", e eu cheguei no hospital X, me atenderam, já tinham todo o histórico do que eu tinha, fiz uns 20 raios-x, mentira, coisa exagerada, mas eu fiz uns 3, 4 raios-x, porque não dava nada, ninguém conseguia achar nada quebrado, realmente não quebrou nada, e não me cobraram nada por isso. Então, assim, eu acho que realmente tem essa dica que é, antes de ir, você tá indo pra emergência, você liga pra SNS, eles vão te atender e vão te dizer pra qual hospital ir, e aí você não paga essa taxa de 15 €. É, boa. Mas sim, então, assim, resumindo muito, né, o que foi essa mudança para Portugal, os pontos positivos que você encontra, que agora na verdade você já não tá mais em Portugal, né. Para você, quais são os pontos positivos dessa sua mudança, né. Como você falou, ter saído do Brasil para cá, você nunca teria vivido as coisas que você tá vivendo hoje, mas o que que você vê, assim, que te faz pensar: "Vale a pena estar aqui, eu não trocaria isso, por outra coisa", por exemplo? Então, eu vou falar os pontos positivos, que eu até trocaria, dependendo da proposta. É isso, aham. Mas, primeiro ponto pra mim positivo, em Portugal, mulher sozinha, então eu tinha muita segurança de andar, de dar um rolê qualquer hora da noite, sem ter medo. Hoje, até a gente vê mais casos de questão, assim, de violência em Portugal. O lugar pra mim sempre foi perfeito, o clima perfeito, a comida perfeita. Eu amo a comida portuguesa. Meu Deus, o poder de compra que a gente tem, né, cara, porque mesmo você ganhando salário, você come muito bem, você vive Sim. muito bem. Isso pra mim foi um dos pontos positivos. Os negativos pra mim foi o primeiro, que todo mundo já tinha me avisado, quem estava aí, assim, que eu tinha amigos que moram mais distante, né, Leiria, sempre falou comigo assim: "Ó, Portugal não é um lugar de você ganhar dinheiro, não é um lugar de você enriquecer, fica esperto, não sei o quê, barará e aconteceu de eu trabalhar o quê? 12 horas num restaurante uma vez pra ganhar 30 € né. Uhum. Poxa, sacanagem, cara, de lembrar disso agora. Sim. Nem vamos passar por essa parte. Mas sim, Portugal tem alguns empregos realmente que, como em qualquer lugar do mundo, mas que a gente vê que realmente trabalha muito e ganha-se muito pouco em algumas situações. Essa questão pra mim foi e o que pesou mais pra eu sair de Portugal foi justamente isso, porque eu estava vivendo muito bem, né, mas Uhum. eu queria mais, né, eu queria ter a chance de ir todo ano no Brasil, ver minha família, ter mais dinheiro também, porque
não vale a pena você estar num lugar só vivendo, né. Pra mim, eu tinha que ter algo a mais, ou uma grana sobrando pra viajar, uma grana sobrando pra Uhum. comprar alguma coisa pra investir. Então isso me fez migrar pra outro país, né. Mas a questão da documentação também é um ponto super positivo pra nós, porque te dá documento sem você precisar ter uma descendência, né, de seja italiana ou holandesa, né, onde eu tô. Porque você não precisa abrir mão do seu passaporte brasileiro, você consegue dar entrada nos documentos, ter o seu passaporte brasileiro e o português. Ok, é interessante realmente saber desse ponto. Mas então agora a pergunta é: você voltaria para o Brasil, Belzinha? Eu pretendo quando eu estiver mais velha, Uhum, porque você por mais que você tenha documentos e você viva muito bem neste lugar, eu acho que eu sempre vou ser um imigrante, eu nunca vou estar em casa, eu nunca tenho essa sensação de estar em casa. Então todas as vezes que eu vou no Brasil, agora o ano passado eu fiquei 6 meses lá, né, por causa da uhum. cirurgia e tudo. Eu estava doida pra sair de lá, estava doida pra vir embora, porque a mentalidade é muito pequena, cara, aí você começa a ver assim, fala: "Nossa, eu era desse jeito, eu pensava assim". Como que a gente julga muito a opinião do outro, né. Mas, quando eu estiver mais velha, quando eu não tiver mais, assim, com idade de ficar querendo viajar sempre, de estar aposentada, sei lá, aí eu quero voltar. Mas também quero morar Aposentadoria no lá no meio Brasil. do mato, entendeu, assim, longe da civilização. Para o sossego, é isso. Sim, faz sentido, A nossa casa mas é a é nossa isso. casa, né. Talvez possa até ser um dia desse momento que eu voltei, eu realmente eu precisava sair de lá, eu não a gente chega a um ponto que a gente acha que você não se encaixa mais no lugar e nem com as mesmas pessoas, né. Mas são É, fases também, então, essas pessoas que hoje há 5 anos atrás, eu deixei muita gente pra trás que hoje eu não converso mais. Não sim. se encaixa mais no meu mundo e nem eu no delas, né. E não é questão, assim, de que: "Ai, você tá fora, ficou metida", que é o que a gente mais ouve. E não é, cara, você vai amadurecendo conforme você vai vivendo. A gente vive aqui em 1 ano, parece que 10 anos. É porque aqui a gente tem muita experiência que lá não teve. Então, a questão é isso, acho que não é um julgamento de valor de ser melhor ou pior, só é diferente. Começa a ver outras coisas, começa a provar outras coisas, sei lá, que sejam comidas, que sejam viagens, que sejam conhecer pessoas que pensam de forma completamente diferente das nossas, e a gente começa a respeitar isso, e é difícil voltar para um lugar onde as pessoas acham que não é todo mundo, mas alguma pessoa ou outra acha que o mundo é só aquele mundo que ela enxerga. Então, às É. vezes a gente deixa de se encaixar nisso. Mas também faz parte, né, é parte exatamente, é parte do processo da vida, que a gente vai encontrando e desencontrando pessoas. Mas sim. E Belzinha, se você fosse, sei lá, se alguém viesse agora imigrar, qual conselho você daria pra essa pessoa, assim? Qual é um conselho que você queria ter escutado antes de vir pra cá e não ou te disseram ou não te disseram? Me disseram, na verdade, né. Mas assim, primeiro você tem que colocar na cabeça o que que você primeiro quer, como um plano, né. Porque eu Uhum. vim muito assim no impulso de mesmo assim, muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, então eu falei assim: "Ah, vou ver como que é migrar", porque nunca passou na minha cabeça mesmo migrar e muito menos pra Europa. Quando eu era mais nova, eu queria os Estados Unidos, mas como não foi possível, eu falei: "Ah, velho, vou tentar Portugal, porque é português, então vai ser uma coisa mais fácil". Vim com esse pensamento que se der, Deus, se não der, eu vou voltar, né. Só que na minha cabeça, se eu voltasse sem nada, eu ia ser uma fracassada. Talvez muita gente não tenha esse pensamento, né, ou às vezes pode ser orgulho, não sei, mas na minha cabeça, quando meu amigo falou assim comigo assim: "Olha, aqui não é um lugar de ganhar dinheiro, você vai viver bem". E eu dentro de mim pensei assim: "Pô, cara, eu vou trabalhar como louca, eu vou ganhar dinheiro, não ganha você que não trabalha, mas eu vou dar o sangue, vou conseguir muito". E tu sabe, eu panfletava, eu Sim. trabalhava, fazia faxina, trabalhava em tipo, todos os trabalhos que aparecia, eu pegava, o dinheiro não sobrava, nunca Uhum, sobrou assim, pra eu falar assim: "Ai, vou para o Brasil, vou mandar um dinheiro para o Brasil", nunca. Então se você quer ter uma vida boa, tenta ver onde você quer estar e questão, assim, de preços de aluguel. Para os trabalhos, primeiro, você vai querer encarar de tudo mesmo? Às vezes vai uhum. sair um advogado, eu já vi dentista, vem para Portugal, não consegue validar o seu diploma, tu vai querer largar a tua profissão para encarar qualquer um serviço de garçonete, por exemplo? Tu tem que ver Uhum. o que que você vai querer encarar. Se você vai encarar, se você é uma pessoa persistente, porque você precisa muito de persistência para continuar. Hum, eu, hoje, com a experiência que eu tive, né, esses anos todos, eu entraria em Portugal sim, viveria em Portugal um tempo de se legalizar,
e investiria em outras áreas, ir pra Bélgica, pra França, pra Holanda, não ficaria em Portugal por questão de dinheiro, Uhum. porque o dinheiro em Portugal faz muita falta, mas eu voltaria hoje para Portugal numa boa se eu tivesse o salário que eu tenho aqui, porque a comida é maravilhosa, o clima é muito perfeito para mim, eu amo estar ali, que eu não é quente nem frio, né. Sim. Então isso tudo conta. Se a pessoa quer: "Ai, eu não gosto de frio", eu tenho parentes que já foram embora de Portugal. Primeiro, não suportou trabalhar de faxina ou em restauração, porque de restaurante, porque é o que sobra para nós. Aí Uhum. foi embora porque não encontrou trabalho? Não, tinha, só não tinha o que você queria. E que também é válido isso, como você falou, na nossa mente às vezes é como se isso fosse fracasso, mas não é, se você tem uma vida confortável e quer voltar pra ela, é isso também, faz parte. Tem Mas que sim, pôr na desculpa te balança. interromper. Agora, uma pessoa que tem família, aí eu ajudei a minha irmã a vir. Minha irmã veio com a minha sobrinha ficou 8 meses esperando uma vaga na escola, mas ela é mais novinha, né, tinha 6 anos, então acho que era creche. Uhum. A minha sobrinha, ela estava grávida, ela fez inscrição da minha sobrinha na creche. Essa semana ligaram pra ela. A minha sobrinha tem 2 anos. Você é porque ela tem 2 filhas, quando ela chegou ela tinha uma que demorou 8 meses pra ter vaga e a outra ela estava grávida, e agora com 2 anos que apareceu a vaga dela. Foi. Então, pra quem é, assim, família, eu acho muito complicado se você não vem estruturado, Uhum. primeiramente com bastante dinheiro. Agora tá uma altura que tá muito caro viver em Portugal, né, o aluguel Tá. tá muito caro. Se você não tem uma indicação, se você não tem amigos aqui pra te dar moradia, porque não põe na sua cabeça que o amigo vai te ajudar com o trabalho, que o amigo vai te carregar no colo, porque ninguém é obrigado. E ninguém nem A consegue às vezes. instrução, Uhum. entendeu? É. Porque as pessoas não entendem que é uma responsabilidade muito grande você falar com a pessoa assim: "Olha, vem que eu vou te ajudar, que não sei o quê, eu vou te indicar". Não, cara. Você tá lá no Brasil, você é uma pessoa, você passou pra cá, você muda, mas não tô falando questão de caráter. Você muda a sua postura, porque é outro país, é outra cultura, você esquece tudo que você sabe. Você não é ninguém, é isso que eu costumo falar, você chega aqui você é ninguém, ninguém, e É. aí pronto. Nossa, e eu chorei, né. Você lembra quando a humilhação. Levei meu currículo pra eles lá na lojinha lá do Xing Ling, a mulher não quis meu currículo. Por quê? Porque eu não tinha o documento. E aí Sim. eu tinha lá 30 anos de experiência de vendedora, atendente, não sei o quê. Pra eles é nada, isso é nada. Toda a indicação, E aí mas me é por tanto mais que você é. saiba vender, você sabe vender, o problema é seu, porque aqui não é Uhum. assim. Aqui o vendedor não fica te cercando, não fica enchendo a sua paciência, não trabalha como nós, questão de metas, não sei o quê. É um negócio bem soft com relação às vendas do Brasil. Aqui a gente tem que entender que você está disposta a deixar tudo aquilo que você sabe profissionalmente para dar um reset nessa parte da sua vida, porque a sua É. vida como pessoa, você pode até trazer a mesma cultura. Com o tempo ela vai se moldando, né. O seu caráter vai continuar, seja bom ou ruim, ele vai continuar. Portugal, tem vários lugares que te dão muitas opções de ganhar bem. Eu conheço gente que mora, por exemplo, no Porto, que parece ser um lugar muito bom, que você ganha bem e o custo de vida não é tão caro quanto Lisboa. Tem isso também, escolher a cidade também é muito importante. Lisboa é extremamente cara, e sim, existem oportunidades, mas obviamente tem mais gente também buscando pelas oportunidades. Hoje, eu sinceramente, vendo hoje do jeito que tá aqui, eu não migraria para Portugal. Eu pelo que eu vejo hoje, tá muito difícil, né. Mas agora tá muito procurada essa questão do visto, né. O visto de trabalho, se eu não me engano, tá 500 € que o pessoal tá fazendo em Portugal. Eu não sei como é esse visto, a gente vai ter uma conversa dessa também com uma amiga minha que veio com visto, e aí eu vou perguntar pra Ah, ela boa. como que foi isso? Porque é isso, cada pessoa também entrou de um jeito diferente. Eu entrei como estudante. Também não conseguia trabalho por isso, porque meu visto era de estudo, meu visto não era de trabalho, que realmente não era o plano. Enfim, aqui a gente tem espaço para mais 1 hora de conversa. Mas cada uma situação, e aqui é isso também, essa é a parte interessante no Brasil, a gente se fecha muito nas bolhas de onde a gente cresceu, daquele mundinho. Aqui, tá aí, a gente não tem nada em comum, a gente não vem do mesmo estado, a gente não vem na mesma profissão, a gente não vem e no fim a gente se encontra, porque moramos 2 meses na mesma casa. E assim vai, então acho que é isso, aqui as oportunidades de se encontrar com situações e com pessoas completamente diferentes de outros países, de outros continentes, outros estados, são muito grandes. E se isso for uma coisa que te traz
alguma sei lá, empolgação, a alegria, ótimo. Se você não quer conhecer ninguém, por exemplo, não imigra, fica em casa. É verdade. Mas sim, mas são muitos perrengues, mas eu tô super feliz de te ver então aí bem na Holanda. Você tá feliz de ter ido pra Holanda, as coisas aí têm ido bem? E Tá. tirando o clima, né, que eu já vi reclamações, mas Aqui em agora Holanda, cara, no inverno aqui você vai vivendo 4 estações em dia. Tu não sabe que roupa que tu sai. É melhor você sair com uma que você sabe que vai chover. A certeza é que sempre vai chover. o sol é que é difícil. Mas pelo menos agora você tá toda aí de bicicleta todo dia, tá com a vida muito mais saudável. Ai, tô, essa parte é boa. A gente emagrece, a gente vê o clima é muito bom, assim, questão do ar, né, é muito Uhum, bom, não tem tanta poluição quanto, por exemplo, tem muita ciclovia, em Portugal eu sinto falta disso, né, não tem tanta é, ciclovia, então mas é naquela muito ladeira. bonito. Tem muito parque em todo lugar, entendeu. Sim, Mas, assim, mas sim. todos os lugares, é assim, é importante a gente dizer, né, todo lugar tem o seu lado bom e o seu lado ruim. De tudo em Portugal hoje, pra mim, eu fico muito triste, porque tá muito caro a questão do aluguel, mas é um lugar que eu com certeza, cara, eu viveria muito mais lá, se eu tivesse um salário bom, do que qualquer outro lugar, ou no Brasil, por exemplo. Portugal realmente é como você falou, se a gente juntar o clima, a comida, a língua, tudo isso é muito mais fácil, realmente. Mas não se pode ter tudo. Mas sim, muito obrigada, Belzinha, então, por comentar como que foi toda essa sua experiência, como que tá sendo, né? No futuro a gente vem conversar então de outras coisas por aqui. Muito obrigada. Tá bom, Beijão. beijo.